Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai começar a ver hoje redação, tá? Quer dizer, dentro de redação a gente vai ver o texto dissertativo e nós vamos privilegiar, depois de diferenciar o expositivo do argumentativo, nós vamos privilegiar o texto pedido na maioria dos vestibulares, né? Que é o interesse de vocês, Enem principalmente, e lá na UEMA, que é o texto dissertativo argumentativo. Então vamos começar, tá? Eu vou diminuir um pouquinho a tela aqui, para que vocês vejam melhor o conteúdo. Então, vamos lá, texto dissertativo. Já no cantinho aqui. Bom, gente, o texto dissertativo, né, a dissertação, ela é um texto que ela pode objetivar duas coisas. Ou ela visa informar, né? Então, a gente tem aí até predominando a função referencial, né, lá das funções da linguagem. Então, ou ele pretende te informar sobre alguma coisa sem se posicionar sobre essa informação, ou ele vai discutir um tema e defender uma opinião com relação a esse tema, tá certo? Então, o texto dissertativo, ele faz uma dessas coisas. Dependendo da finalidade, ele pode se dividir ele pode se classificar como expositivo, né? Olha, o nome já tá dizendo, expositivo expõe, ou argumentativo. Então, argumentar, vem de argumentar, tá certo? Nós temos aí, o dissertativo argumentativo, gente, ele tem por objetivo defender uma ideia, um ponto de vista, um juízo de valor, uma opinião, uma tese. Tá? Ele tem esse objetivo de defender e ele também tem como objetivo convencer o leitor daquilo que está no papel. Se não for de convencer, ao menos o texto dele tem que ser convincente, ou seja, as ideias têm que estar articuladas de forma que, mesmo que eu não concorde com aquilo que está colocado no papel, eu observe que do jeito que ele colocou há um sentido, há uma lógica ali, tá certo? Já o dissertativo expositivo, ele tem um caráter informativo. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai falar sobre... Tem até um texto aqui sobre isso, sobre obesidade. E aí, vamos lá, num texto expositivo, eu apenas vou falar dos problemas que a obesidade causa, eu vou dar os números que mostram o número de pessoas obesas, as doenças provenientes disso, mas em nenhum momento, se eu me posiciono sobre essa questão, eu tenho apenas um texto expositivo. Agora, eu tenho um texto sobre o mesmo assunto, obesidade, e nesse texto eu me posiciono acerca desse assunto. Então, por exemplo, eu vou dizer ali, eu vou dar a minha opinião sobre o que poderia ser feito para diminuir essa obesidade, ou que causas eu acho que mais provocam a obesidade. Então, aí eu já não tenho um texto expositivo, eu tenho um texto argumentativo. E aí o primeiro cuidado que vocês têm que tomar, gente, vocês que vão fazer o Enem, vão fazer o vestibular, é o seguinte. E aí vocês têm que ter um cuidado, gente, porque as bancas de vestibulares, elas pedem texto dissertativo argumentativo. Se é um texto dissertativo argumentativo, você não pode fazer um texto apenas expositivo. E muita gente se equivoca e perde ponto lá na competência 2, que é justamente se você atende à estrutura, porque ao invés de fazer um texto dissertativo, faz um texto argumentativo. Então, ele não se posiciona, ele não dá uma opinião, ele simplesmente fica falando que tem um problema, certo? Por exemplo, um tema que foi do ano 2015, que era a violência contra a mulher. Por que o número de violência contra a mulher não diminuía? Por quê? Você poderia elencar medo de denunciar, falta a impunidade, as mulheres denunciam, mas não acontece nada, né? Isso descredibiliza. Agora, se você for fazer um texto, for fazer uma dissertação lá na redação e você simplesmente, do início ao fim, só diz que as mulheres sofrem violência verbal, não verbal, física, psicológica, você fica apenas descrevendo o que acontece com elas, apenas dizendo que há violência, o seu texto não é argumentativo, ele é expositivo. E isso pode te prejudicar muito numa redação, principalmente a redação do Enem e da UEMA, que pede um texto dissertativo argumentativo, tá? Então vamos lá. Para que a gente avance, é necessário a gente diferenciar fato de opinião. Por quê?
Lá no texto expositivo, você, lembra, ele tem a função referencial é que predomina, e no texto expositivo, ele é um texto de caráter informativo. Nós informamos o quê? Os acontecimentos, os fatos, não há opinião, certo? Então é necessário diferenciar fato de opinião. Fato, gente, é um acontecimento. Olha como daqui. Fatos são acontecimentos informados de forma objetiva. Fatos podem ser checados, verificados, provados, testados, certo? Então, isso é um fato. O fato, ele não depende do teu juízo de valor, tá certo? Já a opinião é a interpretação do fato. Por exemplo, o fato, a obesidade, certo? E a obesidade causa muitos problemas à saúde. Isso é um fato. Isso não depende da tua opinião. Agora, qual é a minha interpretação disso? Aí vai ser a minha opinião sobre. Então, eu digo que a ansiedade, que hoje as redes sociais provocam nas pessoas uma vontade de ter um corpo perfeito, e às vezes nessa busca, isso gera uma ansiedade, e essa ansiedade causa o efeito contrário. Ao invés de buscar a magreza, que pode ser um outro problema, elas acabam se alimentando cada vez mais e mal. Então aí já não tem mais o fato, tem um fato e a opinião. Eu coloquei essa imagenzinha pra vocês aqui que diz assim: opinião é opinião, fato é fato. Você pode adorar consumir esterco de vaca e achar bom, isto é opinião, mas faz mal para a sua saúde, e isto é fato. Continuando, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos. Um exemplo de um texto dissertativo argumentativo e um texto dissertativo expositivo. Vamos observar aqui. Diz assim: em 1982, deixa eu só diminuir um pouquinho mais a minha tela. Em 1982, Sidney recebeu o prêmio Cecil B. DeMille aqui no Globo de Ouro. E eu sei que neste momento há algumas garotinhas assistindo eu me tornar a primeira mulher negra a receber esse prêmio. Só um adendo, gente. Aqui quem tá falando aqui nesse texto é a apresentadora Oprah Winfrey, tá? Ela ganhou um prêmio e deu essa declaração. Então, voltando, tá? Primeira mulher negra a receber esse mesmo prêmio. É uma honra e é um privilégio compartilhar a noite com todas elas e também com os incríveis homens e mulheres que me inspiraram, que me desafiaram, que me apoiaram e fizeram minha jornada até esse ponto possível. Então, eu quero hoje à noite expressar gratidão a todas as mulheres que sofreram anos de abuso e agressão, porque elas, como minha mãe, tiveram filhos para se alimentar e contas a pagar e sonhos para perseguir. São as mulheres cujos nomes nunca conheceremos. São trabalhadoras domésticas e trabalhadoras agrícolas. Elas estão trabalhando em fábricas, em restaurantes, estão nas universidades, engenharia, medicina e ciência. Elas fazem parte do mundo da tecnologia, da política e dos negócios. Elas são nossos atletas nas Olimpíadas e elas são nossas soldadas nas Forças Armadas. Por muito tempo não ouviam as mulheres ou não acreditavam nelas quando ousavam falar a verdade sobre o poder desses homens. Mas esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Então, eu quero que todas as garotas assistindo aqui agora saibam que um novo dia está no horizonte. E quando esse novo dia finalmente amanhecer, será por causa de muitas mulheres magníficas, muitas das quais estão aqui neste auditório esta noite, e alguns homens fenomenais, lutando para garantir que se tornem os líderes que nos levam ao tempo em que ninguém nunca mais terá de dizer, eu também. Então, gente, olha aqui. Eu coloquei para vocês, ao ler e interpretar o texto, observa-se que a apresentadora Oprah utiliza como argumento a necessidade de representação feminina. Onde que a gente percebe a necessidade da representação feminina? Quando ela começa dizendo no texto que para muitas meninas, vamos voltar aqui rapidinho, que para muitas meninas ela sabe como é importante ela se tornar a primeira negra a receber um prêmio, porque outras meninas negras vão ver essa pessoa negra recebendo um prêmio e elas vão perceber que elas também podem, tá? E aí nós temos aqui, Oprah utiliza como argumento a necessidade de representação feminina e a quebra de barreiras a fim de obterem a igualdade de gênero, o combate à violência contra a mulher, o racismo e o exercício de sua cidadania.
A apresentadora cita vários exemplos ao longo de seu discurso para defender o seu ponto de vista. Ela usa lá, tem engenheiras, né? Ela vai falando ela fala das profissões, ela fala lá em cima, elas estão trabalhando em fábricas, em restaurantes, estão nas universidades, engenharia, medicina e ciência. Então ela utiliza exemplos mostrando onde essas mulheres estão e isso se torna o quê? Um argumento. Exemplificação é uma forma de você credibilizar, dar crédito aos seus argumentos. Tem aqui um outro texto dissertativo expositivo, que ele diz: os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Vocês observam que aqui, em nenhum momento ele se posiciona com relação à crise hídrica. O que ele traz são apenas informações sobre a crise hídrica. Então, ele te traz dados da ONU, dados estatísticos, ele te traz o número de pessoas que vão ser atingidas, ele te traz os problemas que podem ser provocados, tá certo? Mas em nenhum momento ele coloca uma opinião, ele defende uma opinião, tá certo? Ele coloca alguma tese, alguma coisa, tá? Então essa é a diferença do expositivo para o argumentativo. Aqui. E aí, gente, agora a gente vai entrar no texto dissertativo argumentativo, que é o nosso foco, tá certo? Então, nós temos aqui, geralmente o texto argumentativo, pedido no Enem, em vários outros vestibulares, pedem o que de você? Aqui, gente, é um panorama, tá? Um panorama geral. Então, primeiro, o que você vai utilizar, que conteúdos vocês vão utilizar ali na redação do Enem? Conhecimentos gerais articulados. Conhecimentos de mundo, tá? Você não precisa, por exemplo, se o tema for sobre segurança pública, você não precisa ser o expert de segurança pública, mas você precisa ter uma noção de segurança pública, certo? Então, conhecimentos gerais sobre aquilo, conhecimentos gerais que você pode relacionar aquilo, tá certo? E conhecimentos gerais, tanto conhecimentos científicos, né, sobre a coisa, mas conhecimentos culturais. Lembra? Socioculturais, filmes que você pode relacionar com segurança pública, músicas, poemas, textos, argumentos de autoridade. Então, esses são os conhecimentos gerais e articulados. Você tem que conseguir encaixar esses conhecimentos dentro do seu texto de forma coesa, que fique claro. Número 2, a capacidade de refletir sobre o tema a ser dissertado. O 2 e o 3, eles estão ligados. Por quê? Para você refletir sobre o tema, é necessário que você se pergunte sobre ele, se questione sobre esse tema. Isso é o senso crítico. Senso crítico, gente, é você fazer uma avaliação de determinado assunto, tá? E como é que é feita essa avaliação? Através de questionamentos, através da reunião de vários pensamentos, posicionamentos sobre aquele assunto, e aí você une eles e observa ali qual é o melhor argumento, você consegue observar qual a melhor forma de resolver aquele problema, ou quais são as causas mais graves, quais são as causas mais fáceis de se resolver. Então, isso é capacidade de refletir. A capacidade de refletir sobre o tema é a partir do momento que você coloca em prática o seu senso crítico. Então, a partir do momento que você avalia os conhecimentos sobre o tema, como está dizendo aqui, você consegue refletir sobre esse tema. Para eu ter também, gente, senso crítico, eu preciso ter bastante conhecimento. E para eu ter conhecimento, eu preciso me expor a conhecimento. Ler, ouvir músicas, assistir vídeos, tudo aquilo que você puder acrescentar culturalmente é válido e vai te ajudar a ter um senso crítico um pouco mais aguçado. 4, expressão linguística inteligente. Aqui, gente, é com relação mesmo à gramática, tá? Então, ó, você tem conhecimentos gerais. Você conseguiu refletir sobre aquele assunto. Você tem senso crítico. Agora você precisa escrever, você precisa manifestar tudo que você refletiu sobre esse assunto. Para isso, você precisa seguir a norma culta. Então, nada de coloquialismos, por exemplo, tipo assim, que é uma expressão coloquial. Nada de
nada de oralidade, né? Então você não vai usar expressões que são clichês, expressões que são colocadas no dia a dia, né? Você não pode se equivocar na pontuação, na ortografia das palavras. Tudo isso faz parte da norma culta. Lembra, não basta você ter os conhecimentos gerais, você tem que saber articulá-los. E aí, quando você os articula, você tem que articular seguir a norma culta, tá? Vamos lá. Algumas características da dissertação argumentativa, tá? Ali nós tínhamos mais geral, mas aqui a gente vai especificar um pouco mais, afunilar. Primeiro, a dissertação argumentativa, ela defende uma ideia, uma opinião ou um juízo de valor, que é o que a gente chama de tese, né? Que mais pra frente a gente vai ver melhor. Bom, defender uma opinião. Vocês têm que ter uma ideia de que, para eu defender uma opinião, eu preciso ter argumentos, tá certo? E eu preciso ter uma opinião formada. Como é que eu formo uma opinião sobre alguma coisa? Quando eu começo a questionar, lembra senso crítico? Quando eu começo a questionar tudo aquilo que tá me aparecendo sobre aquele assunto, tá certo? E aí sim eu consigo defender uma opinião. Então, no texto dissertativo argumentativo, é necessário que você se posicione com relação ao que é colocado. Seja através de causas e consequências, seja através de concordar ou discordar de alguma coisa, mas você tem que se posicionar. 2. A argumentação, ela tem por objetivo convencer o leitor, tá? Então, você argumenta, você defende e você usa argumentos para defender essa opinião, para que torne mais crível, para que tenha mais credibilidade, para que seja mais consistente aquilo que você pensa sobre, tá certo? Com relação ao Enem, muitos alunos se questionam se... e se por um acaso o leitor, o cara da banca, né? Porque no caso o leitor é o cara da banca. Se o avaliador, ele não concorda comigo, ele não concorda com a minha opinião, eu corro um risco? Não, gente, porque o avaliador, ele tem por obrigação observar se você defendeu a ideia de forma lógica, coesa e com coesão e com coerência. Você não tem a obrigação de escrever aquilo que ele quer ouvir, mas você tem a obrigação de colocar a sua opinião de forma bem articulada, tá certo? Então, o seu texto pode até não convencer ele, mas o seu texto tem que ser convincente. O que é um texto convincente? É um texto que está bem escrito. Eu posso não concordar, mas eu percebo que há uma lógica ali na sua escrita. 3. O texto argumentativo usa argumentos, que são as estratégias da sua defesa. O que são argumentos? São os porquês de você ter aquela opinião. Então, por exemplo... vamos dizer que a sua opinião sobre a saúde mental relacionada com as redes sociais é que as redes sociais são uma das maiores causadoras dos casos de depressão hoje no mundo. Você acha isso? Essa é a opinião. Agora, que argumentos você vai utilizar para validar a sua opinião? Esses são os argumentos. E você pode utilizar de várias estratégias que a gente vai ver no decorrer das aulas. 4. Tem estrutura lógica. O texto deve ter início, meio e fim, tá certo? Eu já li redações em que a pessoa deu a opinião dela lá no final do texto. Ela fez um texto totalmente expositivo nos primeiros parágrafos, né? Ela estava perdida e no final ela colocou uma opinião. Então não tem lógica. Tem que ter início, meio e fim. Que no caso desse início, meio e fim é a nossa introdução, desenvolvimento e conclusão. Outra, uso da linguagem impessoal. No Enem, gente, vocês não podem usar o eu ou aquilo que marque a primeira pessoa. Minha opinião, acredito, penso, acho, tá? Então, linguagem impessoal. De preferência, uso de terceira pessoa. Acredita-se, observa-se, percebe-se, tem-se, tá? Então, você vai utilizar a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular. Agora... alguns alunos perguntam, professor, e a primeira pessoa do plural, né, que é o nós? Então, temos, acreditamos, pensamos, observamos. Eu posso utilizar? Pode. Vocês podem utilizar desde que essa primeira pessoa, ela englobe a sociedade como um todo, certo? Então, por exemplo, se eu tô com um tema que fala sobre o lixo, então eu termino minha redação dizendo que, assim, precisamos repensar nossas ações
para que não soframos, para que não tenhamos problemas que não poderemos jogar no lixo, por exemplo. Nesse caso, tá tudo tranquilo usar a primeira pessoa. Mas se você na hora ficar com dúvida, vai de terceira, porque a terceira não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhuma chance de atrapalhar. Outra, número 7, uso do registro... eu coloquei errado aqui, gente. Uso do registro formal da língua, né? Nada de oralidade, esqueci também, tô engolindo as palavras. Nada de oralidade ou coloquialismo. Então, nada de tipo assim, até mesmo pensamentos que são... Nada a ver. 7, de novo, 7. O 7, gente, é o uso do registro formal da língua. Então, nada de oralidade ou coloquialismos, como eu falei naquela hora, a questão do tipo assim, que é um vício de linguagem, o né também, vocês não vão utilizar. Então, assim, seguir a norma padrão e seguir o registro formal. Nada de gírias, nada de escrever as palavras abreviadas, tá certo? Eu já vi a redação que tinha palavra abreviada. Não, gente, não pode. Norma padrão, registro formal da língua. Vamos lá. E aí, já pra gente encerrar, o que deve ter uma boa redação? Professora, eu quero 1000. Tá certo, eu acho que você tem que almejar mesmo 1000. Alguns alunos, não, eu quero pelo menos 900, eu quero, quer dizer, pelo menos 900 não, 900 é muito, né? Mas eu quero 900 mais. Busque sempre o melhor, o maior. Porque eu tenho um pensamento assim, que se você tá buscando o 900, né, eu quero ao menos chegar no 900, eu acredito que tudo que você vai fazer vai ser para chegar só no 900. Busque o 1000. Então, busque tudo aquilo que vai te levar ao 1000, tá? Então, para te fazer uma boa redação, nós temos algumas situações. 1, clareza. Gente, as suas ideias, elas têm que ser... Elas não podem ter margem para outra interpretação, certo? Seja claro, seja objetivo, seja direto, vá direto ao ponto. Nada de usar metáforas. Você até pode se valer de uma metáfora no seu texto, mas ela aparecendo assim só uma vez, tá? Que a gente até vai ver a questão de ter bom senso. O texto é linguagem objetiva, não é linguagem figurada, tá certo? Então, você tem que ter clareza no seu texto, tá? Outra coisa, evite palavras muito difíceis, né? Tem aluno que ele faz uma reunião ali do dicionário e ele decora, ele quer usar todas porque ele quer impressionar. Você não vai impressionar o leitor, o cara da banca, com palavras muito difíceis. Professora, eu não posso usar indubitavelmente? Claro que você pode, mas não precisa encher o seu texto, porque vai ficar maçante, vai ficar... pode passar pro leitor que você está dando muita volta, tá certo? Lembra, o texto tem que ser claro. 2, que tá ligado também à clareza, concisão. Gente, vá direto ao ponto. Eu penso isso, eu penso aquilo, o objetivo, o argumento é esse. Nada de ficar dando muita volta, nada de encher linguiça, tá? O contrário da concisão, desculpa, o contrário da concisão é a prolixo, o contrário de ser conciso é ser prolixo, tá bom? O que é ser prolixo? É você dar muita volta para chegar naquele ponto, para dar a sua opinião. Lembra que você tem só 30 linhas na prova, tá? Então não dá pra ficar dando muita volta, não. Concisão, curto e grosso, tá? Número 3, coerência. E aí eu já vou pular para 4, porque elas são best friends. Coesão, né? O que é a coerência? É o sentido. O seu texto tem que ter lógica. Eu tenho que ler o seu texto e eu tenho que entender o que o seu texto está dizendo. E como é que eu consigo a coerência? Através da coesão. Por quê? A coesão, gente, é como você vai organizar as palavras, os parágrafos, para ter coerência, tá certo? Até anotei aqui, você seguir a coerência, você seguir uma sequência lógica do seu texto, tá certo? A coesão e coerência, você já tem aula sobre isso, inclusive aqui no canal tem 2 vídeos, se eu não me engano, só de coesão, tá certo? Número 5, profundidade. O que é profundidade? Quando você for fazer a sua redação e você for fazer o seu roteiro, né, vai ver quais os pensamentos que você tem sobre aquele determinado assunto. Lembra dos porquês? Eu vou me perguntando o porquê. Por que eu penso isso, né? Vamos imaginar, você tem ali a questão, vou voltar naquele de 2015.
Por que a violência contra a mulher, ela ainda é persistente, ela não diminui? E aí, o que é dar profundidade ao tema? Você pode, por exemplo, simplesmente dizer que é porque as mulheres sentem medo de seus agressores, certo? Isso é um argumento, mas você pode aprofundar um pouco mais. Por que elas têm medo de seus agressores, né? Porque muitas mulheres, por exemplo, dependem do marido financeiramente. E aí você já está aprofundando, não é só ter medo, mas por que tem medo? Porque muitas dependem do marido financeiramente. Por que muitas mulheres dependem do seu marido financeiramente? Aí você pode colocar, muitos homens não permitem que essas mulheres trabalhem, tá certo? Então assim, você está aprofundando o tema, tá bom? O número 6 é a originalidade. Copiei alguma coisa aqui? Não. É a originalidade. A originalidade pode se dar na forma, do jeito que você escreve. Ela também pode se dar no conteúdo. Então, a originalidade pode se dar no que você vai trazer de repertório sociocultural, ou de como você escreve, por exemplo. Você pode fazer o seu texto todo no registro formal e aí no final dele você encerra com uma metáfora, né? Então isso também é originalidade. Mas lembra, aí eu já vou chegar no número 7, que é a questão do bom senso. Vocês não vão encher de metáfora o texto inteiro, porque o texto é registro formal, linguagem objetiva, denotativa, né? Denotativa, de dicionário, tá? E aí eu te digo aqui a questão do bom senso. Então, Magda, eu tenho um tema aqui, eu vou escrever sobre ele. Poxa, professora, eu não consigo lembrar de nenhum filme, de nenhuma novela, de nenhum repertório de atualidade, mas, professora, eu tenho tanto exemplo na minha mente, eu vou colocar um em cada parágrafo. Não faça isso. É proibido? Não é questão de ser proibido, é questão de bom senso, gente. Olha, o que é repertório? Repertório te indica variedade ou repetição? Variedade. Então, se todo texto eu boto um exemplo, pode causar uma má impressão, tá certo? Então, assim, poxa, você tem pouco repertório sociocultural, entendeu? Então, tem a questão do bom senso. Tem a questão do bom senso, por exemplo, na profundidade, quando eu falei pra vocês, por quê? Se você for perguntando por quê, por exemplo, eu falei pra vocês a questão da mulher, ela tem medo, muitas mulheres têm medo porque elas não têm condições financeiras. Por que elas não têm condições financeiras? Há muitos casos porque esses homens não permitem que essas mulheres elas trabalhem. Aí você pergunta, por que não permitem que elas trabalhem? Para cada porquê, você vai se distanciar cada vez mais do tema. E o que pode acontecer? Aquele problemão que é fuga do tema. Então, para vocês escreverem uma boa redação, vocês precisam seguir esses 7 passos, tá certo? E todos esses 7 passos vocês conseguem com muito treino, escrevendo, tá certo? Então, a gente fica por aqui, tá certo? Encerrar a nossa aula. Na próxima aula a gente já começa com introdução. Fiquem com Deus, estudem, leiam, se informem, se exponham a conhecimento. Beijo e tchau!